E aí galera, espero que vocês tenham gostado da aula anterior, do leite que eu acabei de fazer para minha menina. Ela tá aqui brincando do meu lado, né papai? Ela só balançou a cabeça. E a aula de hoje é mostrar como a gente usa as equações do calor sensível e do calor latente. Certo? Bem simplesinha a aula de hoje, vai ser bem curtinha, vai ser o uso das equações. Então vejamos só esses exemplos. Eu gostaria de tomar como primeiro exemplo o experimento do aquecimento da água para preparar o leite de minha menina. Então vocês lembram que em certo intervalo de tempo, a temperatura inicial, que eu vou botar aqui, ó, TI, a temperatura inicial da água era 40 graus Celsius, não sei se vocês lembram, né? 40 graus Celsius. E já perto do final do vídeo, a temperatura final da água é 65. Certo, pessoal? Então eu quero que vocês entendam uma coisa, que eu tive essas duas temperaturas no intervalo de tempo. Só que o que acontece? Aquela água que eu usei ali, ela tem uma massa aproximada de 300 gramas. Porque é a quantidade de água que cabe na mamadeira, 300 ml. Então, convertendo para gramas, usando a densidade da água, dá 300 gramas. Então, veja só, eu peguei 300 gramas de água e em determinado momento, a temperatura inicial dela estava 40 e quando estava perto de finalizar o vídeo, a temperatura final 65. Se a gente conhece o calor específico da água como sendo igual 1 caloria por grau Celsius, minha pergunta para você é: quantas calorias foram fornecidas para essas 300 gramas de água mudar de temperatura? Então vamos lá. Primeira pergunta que você tem que se fazer, você mesmo tem que se fazer, é se perguntar: a água ela mudou de estado físico? Se a resposta for não, você usa a equação do calor sensível. Tem um baitola botando música ali. Haja paciência. Então vamos lá. Para calcular a quantidade de calorias, você primeiro se pergunta a questão: o material mudou de estado físico ou não? Se ele não mudar de estado físico, você usa a equação do calor sensível. Quantidade de calorias vai ser a massa, né? A massa que eu usei de água para preparar o leite de minha menina é 300. O calor específico da água é 1. Vou botar aqui tudo colorido. Tudo colorido. Vezes. E a temperatura da água. Só que é o seguinte, esse T não é somente temperatura, ele é uma variação. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a temperatura final e diminuir da temperatura inicial. Temperatura final menos inicial é 65 menos 40. 65 menos 40. Beleza, pessoal? Ficou meio apertadinho aí, mas dá pra ver, né? Dá não. Deixa eu ver aqui. 65 menos 40. Agora sim. Aí veja só, meus queridos. Fazendo aqui a multiplicação, nós vamos perceber que a quantidade de calorias fornecida para que a água do leite de Florinha mudasse de 40 para 75 é 300 vezes 1, 300 vezes 1, 300 vezes 65 menos 40, 25. Então o resultado dessa conta vai ser 7.500 calorias. Ou seja, naquele pequeno intervalo de tempo, o fogão deu para a água 7.500 calorias. Beleza? Um segundo exemplo que eu posso citar aqui é o exemplo do gelo. E vocês podem fazer o seguinte:
O gelo, exemplo 2, né? O gelo, ele começou a se transformar em líquido. Então você veja que a resposta para aquela primeira sua pergunta já está na ponta da língua. Qual é essa pergunta? É se a substância está mudando de fase, se ela está alterando seu estado físico. Nesse caso aí fica claro, óbvio e bem na cara, na sua cara, que o gelo ele está mudando de fase. Então a gente tem aí um tipo de calor latente. Lembre-se, você precisa identificar que tipo de calor latente se trata. No exemplo que eu estou dando, o tipo de calor latente que se trata é o calor latente de fusão. Por quê? Porque é a transformação entre sólido e líquido, né? Calor latente de fusão. Vocês lembram que foi um pedacinho de gelo bem miluchutinho que eu peguei, né? Então vamos aqui só supor, não vou dizer exatamente porque eu não sei. Mas quando há mudança de fase, você lembra que a equação é a equação do calor latente. Então, para calcular a quantidade de calor necessária, você pega a massa do gelo, que eu vou supor aqui que seja 5 gramas, e multiplica pelo calor latente de fusão, certo? É uma informação que a questão vai vir dar. A questão vai vir dizendo: tantas gramas de gelo foi deixado em cima da mesa e entender, né? Aí dados da questão, dados, ele vai dizer que o L de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então, esse L, quando se trata de calor latente de fusão, ele vai ser sempre 80. Então, a quantidade de calorias vai ser 5 vezes 80. Isso vai ser 400. 400 calorias. Certo, pessoal? Então, forte abraço, até o próximo vídeo. Vamos entender um pouco de gráficos.